Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula como desenhar melhor e mais rápido. Bem, antes de começarmos, gostaria que vocês contribuíssem com o nosso canal dando só o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre proporção. É algo que vai levar bastante aulas, mas um exemplo aqui, o corpo humano, ele exige algum esboço e também uma medida. As proporções geralmente são medidas por cabeças. É um parâmetro ou um modo de poder medir algo. Então foi decidido entre os vários desenhistas do mundo que a cabeça seria a medida para fazer qualquer desenho que seja humanoide. Então o corpo humano ele se divide em 8 cabeças, certo? Alguns livros tradicionais eles vão ensinar que é 7 cabeças e meia. Mas vamos usar o mais comum, que geralmente é usado nos quadrinhos e em mangá, 8 cabeças, tá certo? E é muito simples de detectar. E do mesmo jeito para o desenho feminino, certo? Também é 8 cabeças. Vamos lá, vamos se ater a esse desenho aqui, tá certo? Então, por que 8 cabeças? Então, se a gente perceber, cada parte do corpo humano se encontra em uma linha específica da cabeça, de cabeças, tá certo? E isso são para facilitar o seu desenho, tá bom? Para facilitar você encontrar cada parte do corpo. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar aqui um exemplo, tá certo? Como de uma forma bem simples e fácil de como fazer um bonequinho desse, tá certo? Ou, olha, primeiramente, quando você vai desenhar, você diz qual é o tamanho do seu boneco, onde ele começa e aonde ele termina, certo? Onde começa e onde termina. Deixa eu trazer mais para cá, certo? Começa, termina. Você divide no meio, uma linha reta, certo? Vou fazer mais forte para vocês verem. Aqui eu só vou ensinar medidas, nada de perfeição, tá certo? É só para a gente saber como fazer as medidas da proporção. Eu fiz isso aqui, então eu divido exatamente no meio. Não está muito no meio, mais ou menos aqui no meio, certo? Então essa é a primeira divisão. Notem bem no desenho aqui ao lado, vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, para vocês verem, tá certo? Que eu achei a proporção, tá certo? E a divisão central é aqui, ó, bem aqui no fêmur, no início do fêmur dele, tá certo? Ó, aqui é o fêmur. Então é essa divisão aqui. E eu faço mais outra divisão. Eu divido novamente aqui no meio, ó, e aqui no meio, certo? E faço mais outra divisão aqui no meio, ó, e aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio. Se você contar o número de divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ser 8 partes iguais. Então você já tem aí as 8 cabeças. Só basta encontrar agora cada uma em cada medida dessa aqui. Vamos lá. Como é que eu encontro? Primeiro o centro, começando com o centro. Eu encontrei aqui, ó, a virilha, né? E o fêmur. Se eu for aqui, ó, fazer uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Então, o primeiro esboço a gente faz um esboço de bonequinho de palito para encontrar as posições chaves. Por exemplo, o joelho. O joelho desse personagem fica aqui, ó, no meio
Então o fêmur aqui vem, faz isso, ó, tá certo? E aqui eu tenho o joelho acima dessa linha aqui. Note que se fosse o feminino, ficaria um pouco abaixo. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho o fêmur. Se a gente for descendo aqui mais adiante, ó, o nosso bonequinho, a gente vai ter os pés, que vai ficar exatamente aqui. Certo? Então aqui eu tenho a medida da perna. Vamos lá. Aonde é o imbigo? O imbigo é aqui. Então eu tenho um imbigo, certo? E se eu fizer um triângulo perfeito, por exemplo, se eu fizer a medida aqui e a medida aqui, eu vou ter aqui, ó, o peito. Então o peito do meu personagem é aqui. Tá vendo? Um triângulo perfeito entre os bicos do peito e o imbigo. Tá certo? Essa parte aqui, ó, é um triângulo perfeito. Eu achando esse triângulo perfeito, notem que essa região aqui, a gente pode fazer um círculo ligando os pontos, ó, mais ou menos isso. Então o que é que a gente vai ter aqui, ó? A bacia. Realmente é uma bacia. Certo? Eu posso ainda dividir aqui no meio, só para ficar tudo legal no quadrante. Mas vejam, notem bem agora que eu ainda tenho mais duas partes. E aqui exatamente essa parte aqui é só da cabeça. Então a cabeça do meu personagem só pode ficar aqui. O pescoço é uma bolinha entre esse outro quadrante aqui, que se eu dividisse em três, o pescoço ficaria aqui. Certo? O pescoço ficaria ali. Então essa região aqui, ó, seria a dos ombros. Se é um ombro masculino, então, se é um ombro feminino, é mais fechado. Então vamos deixar aqui, esse meu bonequinho aqui é mais ou menos isso. Então aqui a gente já tem, ó, a questão dos peitos, certo? Nessa região aqui. E aqui, ó, o nosso boneco começa a se formar. Certo? Nosso bonequinho já começa a aparecer um bonequinho. Mas a questão aqui, olha só, aqui desse quadrante para esse, que é aqui no umbigo, ó, mais ou menos temos a região aqui que vai fazer essa caixa do pulmão, certo? O tórax aqui desce reto e aqui desce reto. Nós já temos praticamente a ideia de corpo humano, certo? Ó, se a gente for aqui reto, quando chegar aqui, ó, no cotovelo, o cotovelo na linha do umbigo, ó, cotovelinho, certo? E aqui desce, ó, a mão sempre vai ficar abaixo dessa linha aqui, certo? Essa é a medida da mão. Se ele levantasse, não tinha problema. Você sabia que a medida, você só vai medir aqui, ó, já tem a outra mãozinha aqui. Então não importa. E aqui a gente, como é que faz o volume? Volume a gente vai aprender sempre em outras aulas. Aqui a gente está aprendendo só uma proporção. Não importa se meu bonequinho seja de palito ou não. O que é interessante aqui, gente, é a gente aprender a localizar cada ponto desse. Primeiramente esse exercício, que nas próximas aulas a gente vai dando volume a esse esqueletinho, tá certo? Que aqui a gente vai aprender a criar realmente esse esqueletinho mesmo, para saber a posição. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você traça uma linha aqui, por exemplo, se aqui fosse o braço do meu personagem, certo? Vamos supor, seja uma partezinha dessa aqui, só no palitinho. O que acontece quando a gente for outras aulas, a gente vai aprender a colocar o volume aqui. É como se você estivesse montando cilindros, certo? E aí a gente vai aprender a colocar os músculos também, tá certo? Então, e essa parte aqui não existe, né? Isso aqui é só pra gente
ser nosso guia. Quando a gente vai aprendendo aqui, a gente vai aprendendo a colocar os músculos e etc. Mas eu quero que vocês saibam identificar cada ponto desse, certo? Vamos recapitular. Primeiro, traça o tamanho. Segundo, corta no meio. Terceiro, no meio mais uma vez. Depois, no meio, cada outra vez, até ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Até ficar com essas 8 partes. Tá certo? E aí a gente vai achar cada partezinha dessa, os pontos principais. Virilha, fêmur, umbigo, eita, minha ponta se foi. Peito, certo? A gente pode diminuir o peito mais para cá, deixar ele mais magrinho e assim vai. Mas é isso que tem que ser achado, tá bem? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Deixe seu like e não esqueça, se inscreva no canal. Nos ajude a produzir mais vídeos como este, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula. A gente vai dar mais volumes, aprender a fazer braço, pernas. Mas primeiro, para aprender isso, a gente tem que saber as proporções e como fazer isso aqui certinho, tá bom? Até mais, pessoal.